Glórias ao Senhor. Meus irmãos, abramos a nossa Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Eu quero ler apenas 6 versículos com toda a igreja. Romanos 11, a partir do versículo 1, quem achou pode dizer amém? Amém. Vamos ler todos juntos? Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Porque também da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias contra Israel, dizendo: o quê? E derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. O 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. 5. Também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. E para terminar, o 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira. A graça já não é graça. Quantos podem dizer amém? Amém. Na leitura oficial do nosso culto, a parábola daquela viúva e o juiz iníquo, que ela foi insistente, e o Senhor Jesus disse: se um juiz iníquo, o nome já diz iníquo, ímpio, findou tendo misericórdia daquela mulher, por conta da sua resiliência, da sua persistência em continuar clamando, quanto mais o Pai. Só que Jesus termina essa parábola com uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos todos repetir? 1, 2, 3. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí, quando eu vejo essa frase do Senhor Jesus e os tempos que a gente estamos vivendo, com tanta gente pregando o Evangelho, com tantas igrejas, tantos ministérios, tanta movimentação gospel, eu falei assim: meu Deus, Jesus falou que quando ele viesse, porventura acharia fé na terra. Ele não estava falando aqui de quantidade de gente pregando, ele não estava falando aqui de quantidade de igreja, ele não estava falando de movimento religioso, ele estava falando da essência da fé. E isso me remete ao que nós estamos vivendo hoje. Um grande número de pessoas nominalmente chamadas cristãos, um grande número de igrejas, de ministérios, de pessoas pregando, mas a essência da fé é diminuta. Jesus não disse que não teria. Ele faz uma pergunta: porventura achará? Essa pergunta dele, se a gente vai ver no contexto, ele quer dizer o seguinte: vai ser coisa rara. Gente crendo, acreditando é rara. Porque as pessoas, num ditado popular, como diz o ditado, Maria vai com as outras, né? Eu não creio, isso não vale mais, isso... O que eu queria de maneira rápida com a igreja aqui? Dar uma passeadinha aqui nas Escrituras. Nós vamos ver que Deus sempre conta com os remanescentes. Diga comigo: Deus sempre conta com os remanescentes. Mas você ainda ora assim, mas você ainda canta assim, mas o culto ainda é assim, a liturgia é assim, mas como acontece? Mas quem mandou mudar? Não é? Alguém fala assim: tudo que eu falo, mas por quê? Quando foi? Quem inventou? Não, você está fazendo diferente. Aí eu falo: mas quem mandou? Onde é que está escrito? É porque um vai copiando o outro, mas a fé genuína, essa ninguém quer copiar. E nós vamos ver isso. Esse termo remanescentes vem do latim remanescentes, que significa o que resta. Diga comigo: o que resta, o que sobra, diga o que ficou para trás. O significado do remanescente descreve aquilo que sobra, isto é, aquilo que resta, ou aquilo que remanesce, que ficou. Todo mundo mudou, mas aquele grupo ficou, aquela coisa ficou. Nós, hoje em dia, antigamente os carros eles tinham uma peça chamada carburador, né? Hoje é tudo injeção eletrônica, não é? Quando a gente chega a alguma cidade e a gente tem um carro aí com carburador,
vai nas oficinas rodar, todas aquelas máquinas, o scanner que passa, etc, tal. Mas o meu carro é carburador. Aí alguém fala assim, olha, aqui na cidade tem um. Lá no bairro tal, lá no fundo da cidade, ele é remanescente, ele ainda arruma carburador. Glória a Deus por ele. Porque senão tinha que jogar o carro fora. Eu quero trazer isso para dentro da vida espiritual. A Bíblia cristã menciona em vários momentos a ideia do fiel remanescente. Nesse caso, os fiéis remanescentes são aqueles que resistiram às tentações do mundo pecaminoso, não se desvirtuaram ou não se paganizaram. Mesmo no meio de Israel, muitos se paganizaram, deixaram Deus e foram atrás de deuses pagãos. Os remanescentes da Bíblia são as pessoas que permanecem na fé em Deus. Repita comigo, os remanescentes na Bíblia são aqueles que permanecem, diga forte, na fé em Deus. Pastor, mas não é possível. De maneira rápida eu vou citar alguns casos aqui. Noé, no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 6 a 9, pode abrir a sua Bíblia, vamos ler. Gênesis capítulo 6, versículos 6 a 9. Gênesis capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler, 1, 2, 3. Então... E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor o quê? Destruirei o homem da terra, o homem que vive, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora continue bem forte. Leia de novo essa frase. Noé. Continue. Estas são as gerações de Noé. 2 pontos, continue. Justo e reto em suas gerações, Noé andava com Deus. Vou acabar com todo mundo. Vou acabar com... Opa, tem um lá. Eu acabo com tudo. Mas vou mandar ele fazer uma arca. E ele e a família dele será salva. Essa questão da família, irmãos, é uma coisa interessante. Quando aquele carcereiro pergunta, o que eu devo fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Noé não conseguiu converter ninguém. Tal era o pecado, tal era o grau de pecaminosidade da terra. Mas ele entrou na arca com a sua família. Quem entende o que Deus está falando aqui essa noite? Meu irmão, permaneça. Não esmoreça na fé. Não esmoreça em orar. Não esmoreça em ler a Bíblia. Não esmoreça em falar do amor do Senhor. Porque o Senhor vai levar não, está levando em conta isso. Deus pode decidir fazer o que Ele quiser. Mas Ele conhece quem são os seus remanescentes em todas as épocas. Ainda Gênesis 19 e 29. Em cada época, em cada geração, vai acontecer alguém que ficou lá resistindo. Gênesis capítulo 6, capítulo 19, me perdoe. Gênesis capítulo 19 e versículo 29. Glórias ao Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. E aconteceu o quê? Lembrou-se Deus de Abraão. Deus tinha uma promessa com Abraão. E o Ló era o que de Abraão? Sobrinho. Deus falou assim, agora eu vou queimar todo... Opa, lembrei da promessa que eu fiz de Abraão. Ló, sai daí. Eu vou destruir a cidade. Mas você pertence ao remanescente. Você pode me ajudar? Diga para esse irmão, aperta, mas vamos ser remanescente, irmão. Mas isso não vira, não tem essa, não vira não. Na presença, Deus conhece quem é remanescente. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. Nós vamos ler em 2 Pedro,
capítulo 2, versículo 1 a 9. Se conseguirem colocar na tela, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 9. O apóstolo Pedro, quantos séculos depois, ele se lembrando de Noé e de Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 9. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina. Um minutinho, isso aqui, irmão, foi escrito há 2000 anos. Ele já falava de falsos profetas, falsos doutores, infiltrando, não é no mundo não, no meio da igreja. Continue. E muitos seguirão as suas. E por avareza, sobre os quais já de largo tempo, e a sua perdição não dormita. Um minutinho só, antes da gente continuar. Irmãos, são pessoas que estão fazendo e acontecendo, e a gente fala, mas como pode? Está indo que é uma bênção. Está voando que nem Boeing 747. Diz a Bíblia que a perdição e a sentença já estão determinadas. Nem tudo que faz sucesso nesse mundo é para ser copiado. A nossa análise, a nossa regra é a palavra de Deus. Continuamos. Porque se Deus, 1, 2, 3. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Continue. Continue. E condenou à destruição. E pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente. Para terminar. E livrou o justo Ló. Olha que coisa interessante. Porque este justo, é forte isso aqui. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Irmão, era todo mundo. Só sobrava Noé no tempo dele. No tempo de Ló só sobrava ela. Deus sabia que eles não mereciam. Mas ele falou, não, peraí, tem um aí. Porque, irmão, os homens nos conhecem por fora. Para por dentro só Deus. Se você tiver paciência, se você tiver resiliência, se você tiver persistência em permanecer no Senhor e na sua palavra, o Senhor vai te livrar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vai te livrar. Ser remanescente, repita comigo, ser remanescente é uma questão de decisão. Mais uma vez, é uma questão de decisão. Não é o fato de você olhar o que está à sua volta. Porque quando a gente olha o que está à nossa volta, irmão, está ficando difícil. Jesus, vem buscar a tua igreja. Porque a tendência não é melhorar, e sim piorar. Mas é uma questão de decisão. Josué 24, capítulo 24, versículos 14 e 15. Uma questão de decisão. Josué 24, versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Está na tela. Pode ler na tela. 1, 2, 3. Agora, pois, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Olha que coisa linda, bem forte. Porém, merece mal aos nossos olhos servir ao Senhor.
estavam da além do rio. Agora leia bem forte essa última frase. Porém, diga comigo, decisão. Eu quero passar para uma outra geração aqui, do profeta Samuel. Samuel foi levado por sua mãe para a casa do sacerdote, uma criança, um neném. E quando a gente entra um pouquinho na história, com quem Samuel brincava? Pastor Anderson? Com Ofni e Finéias, não é? Vamos contemporaneizar para os dias de hoje, né? Bolinha de gude, sei lá, de carrinho. Era com os filhos do sacerdote. Era com os filhos de Eli. E como é que Samuel foi diferente? Diga comigo, é possível? É possível. Diga assim, ainda que difícil. É possível. Diga de novo, é possível. 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 4. 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 4. Os que acharam, pode dizer amém? Está na tela. 1, 2, 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias, espera um pouquinho só. Não havia o quê? Visão manifesta. Eu vou tentar explicar aqui. Por que a palavra do Senhor era de grande valia, não havia visão manifesta? Em tempos de esfriamento espiritual, meu irmão, qualquer foguinho é fogueiro. Não é? Então, quando tinha alguém, um profeta, porque o profeta no Antigo Testamento era uma coisa, no Novo Testamento é outra, e hoje é diferente. Mas naquele tempo, quando um profeta falava, não era usado como hoje. Vinha a palavra do Senhor sobre ele, ele transferia, dizia aquilo que Deus estava falando. Ele era o porta-voz de Deus. Então, quando tinha alguém usado por Deus, até hoje é assim, você imagina, em tempo de esfriamento espiritual, onde não havia visão manifesta. Vamos em frente. E sucedeu que, estando ele deitado, pois não podia ver. Continue. E disse ele, eis-me aqui. Você conhece essa história? Olha que coisa interessante. A voz do Senhor passou pelo sacerdote, pelos filhos dele, e foi para o quarto do menino Samuel. É possível, não é, irmãos? Vivia junto, morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto. A lâmpada do Senhor era uma função dele, porque normalmente Deus falava enquanto a lâmpada estava acesa. Isso quer dizer que tinha alguém para ouvir. E cabia a Samuel a colocar azeite nas lamparinas. Então ele ficava atento. Já estava dormindo o pai, já estava dormindo os filhos, mas o jovem Samuel estava acordado. Irmão, que Deus nos ajude a permanecer acesa a nossa lamparina. E os nossos ouvidos abertos para ouvir Deus falar nesse tempo na nossa geração. Ainda que o mundo todo se desvie, ainda que ninguém acredite mais, Deus ainda terá um povo na terra que vai ouvir a sua voz. E vai estar junto, mas não vai se contaminar. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus, Pai, eles não são do mundo, mas ainda estão no mundo, guarda-os. Que o Senhor nos guarde nesse mundo, que a gente não perca a conexão com Deus, de ouvir Deus falar, de fazer a vontade de Deus. Vamos para uma outra geração. 1 Reis 19 e 18. Já lemos isso aqui enquanto Paulo falava aos romanos, mas agora nós vamos lá, diretamente no texto. 1 Reis, capítulo 19 e versículo 18. Os que acharam podem dizer amém? Vamos ler, está na tela também. 1, 2, 3. Leia mais uma vez. Também
Quando Deus diz, também eu fiz, até o fato de que havia 7.000 que não se dobraram, foi uma obra de Deus, de gente que ouviu a Deus. Quem nós estamos dispostos a ouvir? Ouviram a Deus? Eu, o Senhor, fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E o Elias, com medo de Jezabel, ameaçado, e disse, Senhor, só eu fiquei. Ô Elias, parece que você está sozinho, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você não está sozinho. As 7.000 que eu deixei, aleluia. Aperte a mão de Simão e fala assim, faça a sua inscrição dentro dos 7.000. Diz para ele aí. Mas ninguém crê. Irmão, deixa o ninguém para lá. O importa é que a gente crê. O importa é que nós acreditamos. O importa é que nós estamos aqui, deixados por Deus nessa geração. Daniel, capítulo 1, versículos 4 a 9. Daniel, capítulo 1, versículos 4 a 9. Daniel e seus amigos. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3, está na tela. Jovens. Vamos ler bonito, gente. Um coral bonito. 1, 2, 3. Jovens em quem não... E o rei das iguarias do rei. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes. E Daniel portanto, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Diga comigo assim, decisão. Diga Josué, Samuel, Elias, Daniel e seus amigos. E Deus deu graça. Diga, Deus deu graça. Diga assim, Deus achou graça. Olha, Deus achou graça neles e deu graça neles para vencer os opositores. Se você quiser, diga para esse seu irmão, vai dar graça para você também. Agora, no mesmo livro de Daniel, capítulo 1, vá para o 16 até o 21. Daniel 1, vá para o 16 até o 21. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Que o despenseiro e sabedoria. Para um pouquinho só aqui, a gente já continua. Deus deu a eles sabedoria, ciência, entendimento, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonhos.
Daniel era um líder. Coisa interessante, irmão. A gente precisa aprender que no reino de Deus nem todo mundo é igual. Ele não está falando de ser melhor ou pior. É que para cada um Deus reparte segundo a sua perfeita vontade. Todos eles eram sábios, eram inteligentes, eram de boa aparência, mas a Daniel Deus deu alguma coisa a mais. Aleluia. Entendimento, discernimento, visão e sonhos. Amém, amado? Então, não fica com inveja do irmão, não. Se Deus deu, ora, Deus pode dar para você também, mas dá glória a Deus que deu para ele. Vamos em frente, 1, 2, 3. E ao fim dos dias, toda a igreja. E o rei falou com eles. Outros tais. Matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que eu lhes perguntou, do que todos os magos, astrólogos, permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eles resistiram. Não comeu a comida que eles quiseram dar. Outra coisa, irmãos, era para mudar o nome deles e também ensinar outras línguas. Olha, se muda o seu nome, se faz você esquecer a sua língua e aprender outra, você mudou, você já não é mais quem você é. Tem gente hoje com nome de crente, mas não é crente mais. Ele tem nome de crente, mas não crê nisso, não crê naquilo, não crê em profecia, não crê em batismo com o Espírito Santo, não acredita em língua estranha. Cuidado, irmão. O mundo não pode nos aculturar. A cultura do mundo não nos serve. Pastor, mas a igreja do Senhor... Meu irmão, naquele dia muitos vão chegar em teu nome. Curamos, pregamos, batizamos, expulsamos o demônio. Apartai-vos de mim, que vos não conheço. Diga comigo, a Bíblia é a régua de Deus para a sua igreja. Vamos em frente. Diga comigo, os remanescentes precisam ser resilientes. Mais uma vez, os remanescentes precisam ser resilientes. Resiliência é uma capacidade que ela vem do metal, de resistir pressão. Alguns materiais para ser colocado em veículos e outras peças de ferramentas, eles passam por um teste de resiliência. Quem é engenheiro sabe disso. E aquilo ali, ele vai dentro de um laboratório, ver até onde ele suporta. Os remanescentes precisam ser resilientes. Vocês sabem, meus irmãos, que tem muitos crentes hoje, eu estou falando para a igreja em primeira mão aqui, que eles já estão arrependidos do tanto que oraram. E eles não oram mais. Pior, desanimam quem ora. Tem gente que já trabalhou muito no reino de Deus, irmã Sara, e quando ele vê alguém, até um filho, um parente, um amigo, se esforçando, fala, para com isso, eu já fiz tudo isso, não é bem assim não. Ele esmoreceu. Ele acha que não vale mais a pena. Mas todos os remanescentes na palavra de Deus suportaram a pressão e venceram. Nós vamos vencer também em nome de Jesus. Nós vamos vencer. Lucas 2, versículos 25 a 30, apenas 5 versículos. Nós vamos encontrar aqui dois remanescentes do tempo do nascimento de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Havia em Jerusalém. 1, 2, 3. Havia em Jerusalém pelo Espírito Santo. Continue.
e pelo Espírito. E louvou a Deus. E disse o quê? Agora, Senhor. Não, eu não estou falando de depois do dia de Pentecostes. Eu estou falando de igreja primitiva. É antes. Num espaço, pastor Marcelo, que todo mundo sabe que as páginas brancas da Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento, de 400 anos. Irmão, repita comigo, 400 anos. De novo, 400 anos. Tem irmão que vem um culto na igreja, se não tiver o movimento que ele acha que tem que ter, ele começa a ir para outras igrejas. 400 anos. Não havia glória, nem profecia manifesta. Irmão, não dá nem para imaginar como era isso, mas ele era cheio do Espírito Santo. E era revelado pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo ele permanecia no seu lugar. Olha que esse irmão do lado. Você toparia, meu irmão? Vem para o culto. Onde é que está as irmãs? Não tem mais conjunto das irmãs? Onde é que está o coral? Não tem mais coral. Cadê a orquestra? Não tem mais. Cadê a mocidade? Não tem mais. Mas eu vou ficar aqui. Jesus não veio buscar a igreja, eu vou ficar aqui. Eu vou louvar a Deus, vou adorar a Deus, vou continuar sendo crente. Estava lá o Simeão. Agora vai para o 36. E ele não estava sozinho, não. 36 a 38. 1, 2, 3. E eles... Sete anos desde a sua virgindade. Graças a Deus. A redenção em Jerusalém. Irmão, olhe para cá. 400 anos de esfriamento espiritual. E eles na casa do Senhor. Diz a Bíblia, repita comigo: oração e jejum. E servindo ao Senhor. O que eles faziam lá, além de oração e jejum, não sei, mas eles estavam lá tendo certeza que estavam servindo ao Senhor. Irmão, quando José e Maria levaram Jesus, era mais uma criança para apresentar. Só que o Espírito Santo revelou o que vocês estavam esperando, o que Deus prometera, e por aquilo que vocês oravam e jejuavam, chegou, está em teus braços. Olha aqui, não veio ninguém para falar, não veio um repórter, não. O Espírito Santo revelou. E ele falou assim: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos estão em meus braços, a tua salvação para com o povo de Israel. Isso é uma cena. Eu não tenho jeito para isso, mas talvez alguém que gosta de fazer encenação. Você imagina o Simeão com o menino Jesus nos braços. A Bíblia não diz se tinha outras pessoas, mas a Bíblia fala dos dois. E a profetisa Ana estava lá. Eu não sei se ele estava no púlpito, na frente, ela lá do outro lado, velhinha, 84 anos, né? Firme no Senhor. Essa aqui era a viúva, segundo a Bíblia. E eu fico imaginando ele com a criança, o menino Jesus no colo. Aleluia. Ele olhava para ela do outro lado do templo, talvez vazio, ou pouquinha gente. Ó, chegou. Ó, se cumpriu. Esse hino não existia, né? Mas se tivesse, ela ia cantar: valeu a pena esperar. Valeu a pena. Deus está falando com gente aqui hoje que está desanimando. Permaneça. Permaneça em orações. Permaneça no jejum. Permaneça fiel à palavra do Senhor. Vou terminando. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículos 3 a 6.
Apocalipse capítulo 3, versículos 3 a 6. Se acharam, pode dizer amém? Amém. Vamos lá, todos juntos? É a fala do Senhor à igreja de Sardes, todos juntos. Lembra-te, pois. Agora é forte, vamos lá, bem forte, leia. Mas também poucas que não contaminaram as suas vestes. E comigo. Continue. O seu nome no livro da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se arrependa, guarda o que tens recebido, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Repita comigo, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Diga forte, arrepende-te. Agora, Deus não fala assim, você é obrigado. Se você não quiser, não tem problema. Porém, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aí ele fala, mas também tem no meio de vocês, aleluia, algumas poucas pessoas. Repita comigo, poucas pessoas. Diga de novo, poucas pessoas. O remanescente é o que sobra, não é coisa de multidão. Eu não sei lá em São Paulo, pastor Edson, mas tem gente que só gosta de estar onde está a multidão. Jesus vai ter poucas pessoas aí no meio que não se contaminaram, que persistiram, que tiveram fé, continuaram acreditando na oração, no jejum, na firmeza. Aleluia, aleluia. Não contaminaram as suas vestes, estão no meio, mas não se contaminaram. E comigo andarão, repita, comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Diga forte, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos ficar de pé. A última parte dessa mensagem, quem são os remanescentes do século 21, ficará para outro dia. Mas o que Deus nos fala hoje é que em cada geração ele tem os seus remanescentes. No século 21 nós estamos. Tempo de apostasia, tempo de incredulidade, tempo disso não vale, tempo disso mudou, tempo de nada a ver. Deus está olhando para os seus remanescentes na face da terra. E Deus nos avisa mais uma vez nessa noite. Quantos glorificam o nome do Senhor? Esteja ao lado de um irmão, vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, nos dá tua graça, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos, ainda que temos provas e lutas, Senhor. Espírito de Deus, nos dá força exterior e interior, na alma, no espírito, na mente, no corpo físico, Senhor, para que sejamos resilientes, amando a tua palavra, buscando a tua presença, ouvindo a voz do teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Abençoa a tua igreja, Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor. Reveste a tua igreja com o teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga uma palavra de vitória para esse irmão e dê um abraço nele.